Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem, tudo em paz. Comigo está tudo ok, tudo bem, graças a Deus. Hoje é mais uma diquinha, tá? Do que eu vou apresentar aqui pra vocês, tá? Então não perca o vídeo, assistam até o final, porque depois tem uma outra dica bem legal pra vocês, tá? E eu nunca vi essa diquinha no YouTube, tá? Então, eu fiz o teste, deu certo, e vou apresentar pra vocês, né? Porque a gente tem, o que é bom a gente tem que passar. Vou fazer uma aplicação aqui, é um pano de prato. Eu coloquei uma barra em guipir, ó. A parte verde é a emenda, tá? Do tecido que eu precisava prender ele no bastidor. Então, o que que eu fiz? Eu vou explicar rapidinho. Eu coloquei a faixa de fora a fora, no pano de prato, e fiz uma costura central, ó. Só pra prender no meio, tá bom? Porque depois vai sair essa parte verde, né? Que é o tecido de extensão, pra poder segurar no bastidor. E vai ficar somente a parte soltinha aqui, ó, do guipir, tá? Já fiz aqui a minha costura de segurança e comecei a trabalhar as pontes. A primeira camada eu já fiz, já pra manter eles firme, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui uma sequência, que é o que vai ter que ser feito daqui até o final lá do paninho de prato, tá bom? Isso eu não vou fazer por completo, mas eu vou pelo menos tentar passar o que é principal. E depois a repetição. Então, desde já peço que vocês curtam o trabalho, compartilhem, interajam aí se tiver alguma pergunta, tá bom? Deixa aí nos comentários. Então, eu espero que vocês gostem dessa dica. Eu já cortei aqui, que é a parte do barradinho do pano de prato, e é uma parte mais grossinha. Então, eu já tirei esse pedaço pra me facilitar. Agora, vamos ver se eu consigo tirar mais um pedacinho aqui com essa tesoura, porque aqui ele é grosso, né? Então, ó, vou tirar mais um pedacinho e tiro também bem próximo à flor, tá? Ó, tiro bem próximo à flor. Aqui tá solto. Então, tem que lembrar que aqui, como tá solto, tem que segurar o trabalho pra gente não tirar muito e também não tirar pouco. Aí, eu vou determinar aqui uma distância e vou lá em cima, ó. Prendo, né? Primeiro com a agulha, dou um pontinho e vou arrastar ele aqui pra baixo. Aqui eu tenho que deixar o mais reto possível minhas pontas, tá bom? Então, vamos lá. Vou construir aqui para prender embaixo na flor, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto de pôr 5, como eu tô usando linha de poliéster, não é linha de costura e nem linha de algodão. Então, coloquei 5. Eu vou, ó, preencher uma vez. Preencho outra. Opa, deu nozinho, eu volto lá e já faço, ó. Tá? Então, a sequência agora é só isso. É só fazendo as pontezinhas. Deixa eu ver se tá muito forte meu ponto aqui. Aí, eu vou abrindo devagarzinho, determino mais ou menos a distância entre uma ponte e outra, ó. Entre uma ponte e outra, e vou fazendo as pontezinhas. Não vou nem soltar aqui. Vou aqui pro lado, ó, ando pro lado. Eu vou segurar aqui, porque como eu deixei aqui livre, ó. Eu ando pro lado, determino a distância e já faço a ligação. Tá batendo. Tô com a linha muito apertada. Então, vou soltar um pouquinho mais. Vou tirar essa linhazinha solta aqui. Vou prender ele de novo, ó. Tô só limpando aqui a linha que desfiou. Opa, tá me dando um baile aqui a linha desfiada. Cortar. Cortar aqui embaixo também. Então, aqui eu já faço o zigue-zague, ó. Abrir um pouquinho mais. Volto lá em cima, porque lá em cima ele tá mais firme, tá? Então, vou sempre começar lá de cima. Porque aqui, como ele tá muito solto embaixo, ó. A linha tá chicoteando.
vou trocar a minha agulha. E como ela tá batendo, tá chicoteando e tá, ó, desfiando, então, troco a agulha e volto. Troquei a agulha, voltei aqui, ó, parece que deu uma melhorada, tá? Retomando aqui, porque eu troquei a agulha, porém não adiantou, mas eu já vi o que que é, tá? Então, como eu não vou poder parar agora pra mexer, porque a lançadeira tá pegando na pontinha da agulha. Eu vou tentar fazer mais um pouco aqui e mostrar, né, como que vai ser feito. E depois a gente, quando tiver um tempinho, eu paro pra mexer na lançadeira, tá? Então, ó, vou pra próxima ponte. Tô pondo bem mais perto, porque como embaixo não vai ter não tem sustentação, que é só o guipir, então eu tô pondo pra ficar mais firme, tá? Vou fazer mais uma ponte aqui. Deixa eu já cortar isso aqui. Ó. Então, abre um pouquinho mais. Então, aqui embaixo eu vou seguir o desenho, tá? Ó, ele vai fazer a parte da folha. Então, aqui embaixo eu sigo o desenho, abrindo os vãos. Ó, ela já tá desfiando de novo. Troquei a agulha, mas eu percebi, levantei a máquina e eu percebi que aqui ela tá pegando bem a pontinha. Mas vamos lá, vamos tentar fazer só pra me mostrar pra vocês. 1, 2, 3, 4. Então, ela já bate, ela já desfia, ó. Sim. Então, é isso, a gente vai fazer do começo ao final. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, que agora ele tá um pouquinho, ó, mais lá embaixo. E a gente vai aproveitar esse mesmo detalhe do guipir pra fazer a construção da ponte. Deixa eu abrir aqui. Quebrou a linha. Puxar de novo de baixo. Vamos lá. Então, isso a gente vai fazer até o final, tá? Agora, eu vou trazer a dica de milhão. Vocês veem que tá tortinho assim, mas eu segui, como eu marquei em linha reta com caneta, então, por mais que quando a gente puxa, aí o risco ele acaba ficando torto mesmo, mas você pode seguir o risco, porque quando soltar ele tá certinho, da forma que vocês riscaram, tá bom? Porque aqui o pano repuxou. A minha dica de milhões, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, pra ajudar quem tem dificuldade de passar cordonê, quem não conhece o cordonê, ele é um cordão encerado, tá? Esse aqui, o meu, é número 4. Ó, então, ele é um cordão encerado, ó. Ele é durinho. Então, tem gente que tem dificuldade de segurar, né, pra fazer a aplicação dele. Então, pensando na facilidade da vida das pessoas, e depois eu descobri que eu tô ajudando muito uma aluna minha, a Iracene. Iracene não tem o movimento de um lado do corpo, né, que ela teve um AVC. Então, AVC, o derrame, ela tem dificuldade de passar cordonê, até porque um dos lados dela é paralisado, tá? Então, ela falou pra mim, Érica, que bom essa sua dica, porque parece que você pensou em mim. Na verdade, eu não pensei, mas vai ajudá-la muito, né? Então, eu vou tirar aqui um pedacinho do meu cordonê. Eu vou prender ele lá primeiro. Deixa eu voltar lá em costurinha, ó. Eu vou prender ele aqui primeiro, no início. Que aqui é a parte que tá vazada, né? Então, eu já vou prender ele aqui, dar uns pontinhos de um lado. Uns pontinhos para um lado. Opa!
Dar um pontinho pro lado, vou ver se ela vai pegar, né, a linha. Você vê que a máquina desregulada, a gente não consegue fazer nada. Deixa eu ver se ela vai, pelo menos em costurinha pra lá. Ó, nem costurinha ela tá querendo pegar. Deixa eu voltar aqui, cortar. Cortar a bobina também, que eu puxo ela lá do outro lado. Eu prendo o cordão aqui, que quando puxar, já puxa ela junto. Então, vou dar uns pontinhos aqui, ó, pra firmar o cordonê. Gente, máquina desregulada é um problema. Eu falo. A gente tem que identificar os problemas da nossa máquina. Às vezes, ai, não tá bordando. Mas às vezes é alguma coisinha que não é nem tão difícil de se resolver. Então, aproveitar que ela puxou aquelinha. Acho que também tá muito apertada a minha linha de baixo. Então, vou dar uns pontinhos aqui, ó. Prender essa pontinha. Bem rente ao finalzinho, gente. Eu vou prender primeiro porque a dica ela vem depois. Ó, prender. Tô com a mão na frente, né? Nem percebi. Deixa eu dar uns pontinhos pra prender. Fixar bem, ó. Já verifico se ela tá mais presinha. Dou mais uns outros aqui. Nem quer pegar. Já desfiou já, ó. Ela pegou lá, desfiou. Mas vamos lá. Vamos deixar de passar a dica, não. Vamos lá. Passar essa dica. Tirar essa linha aqui. Embolou embaixo. Então, a dica é, tá? Vamos ver se a gente... Eu tenho um imãzinho aqui em casa, né? Ó, tem um imãzinho. E esse imã eu vou posicionar ele aqui, ó. Trazer essa linha pra cá. Esse imã eu vou posicionar ele aqui. Ele não vai atrapalhar a passagem da linha. E eu fiz um araminho. O meu teste eu fiz com o próprio alfinete. Com esse alfinete aqui, tá? Então, eu já cortei o cordonê, ó. Porque eu vou precisar passar ele aqui por dentro. O teste eu fiz assim, com esse alfinete aqui. Agora, eu quero fazer com esse araminho aqui. Pra deixar ele mais próximo ali da minha agulha. Tá? Que ele é um pouquinho mais comprido. Então, vou dar uma entortadinha nele aqui. E deixar ele preso aqui próximo. Mas eu senti mais estabilidade no arame que é mais grossinho. É o do alfinete mesmo. Então, eu vou descer mais meu imã. E vou pegar a pontinha do meu cordonê, como eu já cortei. Quem não for cortar, aí já passei ele antes de prender no tecido. Tá? E agora a gente vai começar a passar ele aqui. Vamos ver se a nossa amiga aqui vai nos ajudar. Então, eu vou deixar ele bem próximo. Deixa assim, pra vocês verem melhor. Bem próximo à parte do acabamento. E abro meu zigue-zague e começo a aplicar ele aqui. Vamos ver se ela vai pescar aqui. Não, já quebrou. Acho que vou ter que parar e colocar essa máquina no ponto. Vou dar uma verificada aqui que ela deu umas laçadas aqui em cima, aqui, ó. Já volto. Bom, dando continuidade, depois de muito custo, né? Eu tive que mexer um pouquinho na lançadeira que tava batendo a linha. Dei a regulagem dela, só que ainda tem outro probleminha aqui. Sabe aquela alavanquinha do passar-fio aqui em cima? Ela também tem dentinho, então eu preciso, depois que eu terminar aqui de gravar esse vídeo, eu vou passar uma lixa ali também pra tirar esse dentinho, porque ela tá... Se a linha ficar muito esticada, ela força um pouquinho mais e ela desfia ali também, tá? Mas tá bom, vamos lá. Então, a minha diquinha foi, eu peguei o imã, né? Coloquei o imã aqui na frente, coloquei o alfinete. E passei o cordonê aqui pra dentro. Ele vai servir pra quê? Vai servir de guia pra gente, tá? Então, a gente não vai precisar ficar segurando o cordonê. Então, a gente vai deixar ele soltinho, normalmente como fica. Ele tá passado aqui por dentro do buraco. E a gente vai agora fazer essa finalização com o cordonê, tá bom? Eu vou deixar a câmera assim, ó, pra vocês conseguirem enxergar. Ó, vocês conseguirem enxergar. Agora é só a gente fazer isso, ó. Fazer o acabamento com richelieu.
Então, vai ficar bem prático pra gente fazer nossos trabalhos, né? Sem precisar segurar ele. E eu sou aquela pessoa assim que quando consegue achar algo pra facilitar a vida, eu acabo aderindo, né? Então, a minha diquinha com o imã e o cordonê. Se quiser também construir pontes já direto com o cordonê, quem já gosta de fazer o trabalho desse jeito, vai conseguir perfeitamente fazer, tá bom? Então, vamos ver se eu consigo fazer uma aqui, aproveitar que eu tô andando com ele. Deixa eu abrir aqui. A outra diquinha também que eu achei interessante, como essa parte aqui de baixo vai ser cortada, a gente pode também prender já aqui, ó, próximo aonde o tecido que a gente vai recortar. Só que pra fazer esse trabalho aqui, o coordinate tinha que ser um pouquinho mais fino, quando vai trabalhar já com as pontes, tá? Então, era bom até uma linha de crochê mais fininha. Porque aí a gente trabalha com ele vindo. E o bom é que a gente, ó, como o imã é solto, a gente direciona também pra onde a gente quer ir, ó. Vou andar um pouquinho pra frente, até onde eu vou construir a ponte. Viro pra cá, pro lado que eu vou construir a ponte. Eu vou só afrouxar aqui um pouquinho, só pra fazer o ponto de prender, tá? Vou passar a agulha pra trás dele, ó. Pra trás do cordonê. Eu vou dar o primeiro ponto. Aqui, ó. Pra segurar. Na mão mesmo, pode ser na mão. Só pra segurar ele, pra direcionar ele pra onde que eu quero ir. Pra construir a ponte com ele, tá? Opa. Aí. Já nem pescou e já deu nozinho aqui. Quando ela der esse nozinho na agulha, ele já sabe que o ponto não vai vingar. Então, ó, após isso, eu venho aqui, direciono ele certinho, do lado que eu quero ir, e ó. Opa! Já deu nó. Então, a gente vai esticar ele aqui assim, ó, trazer ele pra cá e já faz o acabamento dali. Então, essa parte aqui, como eu tô observando que tudo é teste, né? Se fizer direto, não vai dar muito certo, não. Não sei se é porque minha máquina hoje também não quer contribuir. Deixa eu dar uns pontinhos. Ver se ele vai agora. Eu acho que aqui é melhor a gente segurar, ó. Porque já mantém ele esticadinho, tá? Então, aqui, nesse trabalho, mantém já ele esticadinho. E traz ele pra posição. Então, aqui é melhor mesmo. Se for construir ponte, que use ele esticadinho na mão mesmo. Prender a linha de volta. Então, é isso. É uma máquina desregulada, gente. Ela nos causa muito transtorno. Vou até soltar um pouquinho mais aqui. Então, vamos dar continuidade no trabalho. Eu vou dar continuidade no trabalho. E aqui, gente, pode fazer o acabamento normal. Se quiser vazar aqui também, pode vazar, tá? Depois você pode vir aqui e vazar. Lembrando que a gente só pode vazar até onde foi a costura aqui, que veio segurar ele pelo meio, tá? Porque depois o resto tá solto aqui, ó, tá? Aqui tá solto. Então, aqui vocês não, pra baixo você não vai poder vazar. Mas até aqui, ó, até o meio, onde que você prendeu com a costura, sim, você pode vazar. Então, aqui o acabamento também aqui é normal. A gente pode seguir com o acabamento respeitando o bordado do rechilier, porque... Ou do rechilier não, do guipir. E a gente faz aqui, ó, o nosso acabamento do lado de cá também, ó. Levando e respeitando... Deixa eu pegar essa linha, ó. Levando e respeitando o trabalho do rechilier, do guipir. Chego aqui, ó, tem aquele outro pontezinho do próprio guipir. A gente pode fazer o acabamento, ó. Aí eu vou virar, porque tem a folhinha aqui, ó. Viro de novo. Vou tirar aqui. E levo, ó, respeitando. Senão a gente vai estragar nosso guipir, né? Aqui, ó, abriu linha. O que que a gente faz? A linha é igual, ó. A gente pode dar uns pontinhos aqui. Leva um pra cá. Um pra lá. Pra fechar o vãozinho que a gente abriu com a batida da agulha. E aqui a gente já dá
segmento, ó. Ó, bordado, tá? Ó. Opa. Deu estralinho lá embaixo, já dá um nozinho, ó. Tá vendo? Vira bolinho. Só finalizar aqui pra vocês verem. Esse pedacinho finalizado. E aqui eu vou seguir, depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o resultado. Eu ponho aí na comunidade. Pra vocês verem como vai ficar o resultado final. Mas é uma ideia bem legal. Eu não vi ainda ninguém fazer trabalho desse tipo. Tá? Desse jeito. Então eu pensei assim, falei, vou fazer o que eu acho que dá certo. Né? Como tem aqueles barradinho pra pano de prato. Barrado não, uma barrinha já, como se fosse ponto palito. Barra ponto palito, vocês já compram pronto. Mas aqui a gente pode tanto aplicar o bordado, o guipir, né? E ainda fazer o trabalho do richelieu. Então, ó. Depois eu venho e trago pra vocês ele finalizado, ele limpinho, tá bom? Até o próximo vídeo. Bem, vou fazer mais um pouquinho aqui de pontezinhas com vocês. Já tá chegando também no final. Que aí no final eu quero mostrar como que a gente vai finalizar e arrematar. Aqui é assim, abrindo devagarzinho, os pedaços pequenos. Porque pano de prato não é um tecido fácil de trabalhar, né? Meu cordonete tá aqui, ó, continua soltinho aqui, pra dar continuidade. Tava com muita dificuldade, a máquina tava cheia de dentinho. Deu uma melhorada, não ficou 100% ainda não, mas já melhorou, tá quebrando menos. Vou deixar mais esse, eu vou adiantar. Eu vou adiantar e vou vir aqui já no finalzinho aqui pra gente também passar o resto do cordonê. Mas o cordonê, como eu falei pra vocês, não tem segredo, né? Eu fiz um pedacinho com vocês, né? Com a técnica do imã. Aqui, ó. A gente vai pôr o imã aqui. E com um alfinetinho aqui a gente passa o cordonê. Como ele já tá passado, eu vou passar de trás pra frente. Então, esse aqui vai ser o nosso apoio, ó. Ele vai direcionar o cordonê pra nós. A gente não vai precisar ficar segurando. Então, a gente vai só fazer isso aqui, ó. Vai abrir o zigue-zague e vai aplicar o cordonê. O nosso imã guia, né? Ó. Tá tortinho porque já foi repuxado várias vezes, tá? Ó, o nosso imã guia. Então, isso a gente vai fazer até o final, ó. Quando chegar aqui no final, aqui, ó, onde tá mais grossinho, eu volto pra finalizar. Lembra que eu falei aqui, ó, como ele já tinha o próprio cordãozinho dele, né? Que ele tem a trama dele aqui também. Aí, no caso aqui, ó, eu construí ele agora e ele abriu aqui. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou prender. Primeiro eu vou prender, ó, toda a volta, ó. Toda a volta eu vou prender. Vamos ver que legal isso aqui. Aí, já vou vir aqui, ó, nesse... que tem uma hastezinha, ó, tá vendo? E eu vou fazer na mesma largura que tá aqui, ó. Tá vendo? E aqui no meio eu vou prender também, ó, em costurinha. Vou prender em costurinha e vou prender as outras hastes também, ó. Vou lá na outra. Ó, vou lá na outra. Faço uma haste também da mesma largura que tá ela, ó. Vou ligar. Que aí acabo também reforçando. Ó, reforçando a prega, tá? O trabalho preso no tecido. Então, agora, se eu quiser vir aqui cortar esse excesso, aqui, eu corto,
tá? Não tem problema nenhum, porque agora tá presa. Deixa eu dar um pontinho aqui. Vou refazer, ó, aqui. E agora sim, ó, dar um pontinho pra finalizar. Eu posso tirar esse pedaço aqui. E posso abrir todo o restante aqui, ó. Onde eu refiz as hastezinhas, eu posso abrir todo. Deixar um buraquinho. Porque agora eu arrematei, né? Corta bem bonitinho, porque aqui é bem pequenininho o negocinho aqui, né? Assim mesmo, quem faz recheio passa o tempo todo soprando. Ó. Aqui que a gente vai arrematar. Vendo? Sim, fica. Agora eu vou concluir. Bem, agora nesse final, tanto no final quanto no começo, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque aqui, além de estar mais grosso, a gente tem que tomar cuidado pra finalizar, porque ele não tem sustentação. Então, eu vou até pegar essa tesourinha aqui. Vou tirar um pouquinho mais aqui desse pedacinho de tecido. Dá uma levantadinha, ver se ele sobe, ó. Então, vou trabalhar com ele aqui mais que levantado, aqui mais cuidado com o dedo de vocês, tá? Ó. Vou descer. A gente vai cortar o restante. Cuidado pra não cortar a linha de segurança aqui, tá? Bem complicadinho de... Vou fazer até ao contrário. É bem complicadinho essa parte aqui, porque não tem base, né, pra sustentar. Então, a gente tem que segurar em cima e embaixo, ó. E no final, construir um pontinho. Eu vou deixar ele bem reforçado, porque ele que vai segurar esse finalzinho aqui. Pode? Você acha que o gás dá pra... Desculpa, pessoal, minha filha precisou falar. Como o tecido de guipir ainda tem aqui, ó, parte dele, deixa eu mostrar ao contrário. Tem uma parte dele aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular mais ou menos até onde ele vai, ó. Vai vindo até aqui, certo? Então, eu vou fazer uma costura, ó. Vou levar essa costura lá. Porque o que eu vou fazer agora é tirar essa parte. Eu vou cortar esse excesso aqui, ó, que ficou pra fora, tá? Então, até aqui eu vou cortar ele. Olha embaixo, ó. Verifica embaixo. Que a gente vai fazer o acabamento junto com o final do pano de prata. Ok, já posso tirar esse pedaço. Vou deixar ele rente ao pano de prato. Deixa eu pegar a tesoura grande, porque senão vou ter muita dificuldade. Levantar um pouquinho. Aqui eu vou cortar esse pedacinho. Sentar esse pedacinho aqui. A tesoura é grande, eu não quero soltar ali da máquina. Mas você é obrigada a fazer isso. Aqui, pronto. Gente, agora vai ser assim, ó. Sem pegar a partezinha verde, a gente vai... Porque aqui a partezinha verde, a gente daqui a pouco vai desmanchar, né?
Então, eu não posso deixar que essa pétala aqui costure na parte verde. A gente vai dar um pontinho aqui, ó. Vou dar um pontinho aqui, levando pra parte branca, ó. Certo? E agora, ali eu já acabei que rematei também. Agora eu vou rematar aqui, ó, por fora do pano, ó. Segura. A gente vai finalizar esse trabalho assim. Certo? Ó. Já arrematei ele aqui. Agora vamos dar continuidade ali, ó, do outro lado. Porque quando eu soltar aqui, eu não posso estar com a parte branca presa no verde, né? O verde vai ser jogado fora. Vamos lá pro nosso imã, né? Ó, como facilita a nossa vida. Acredito que vai ajudar muitas pessoas. Depois eu vou criar um outro ferrinho para deixar só para isso, só. Nem que depois precise deixar ele presinho já no imã. Vou prender ele com cola instantânea. Já aqui, ó, deixei ele na posição já no imã. Então, feito isso, ó, eu vou voltar lá. Faço um retrocessozinho para emendar. E vamos finalizar aqui essa parte do cordonê. Opa, quebrou a linha. Vou até pôr meio que de ladinho pra vocês entenderem, né? Como é o processo aqui. Deixa eu prender a linha de volta, ó. Ele não atrapalha a passagem da linha aqui, então podem fazer tranquilo. Opa. Pra vocês entenderem como que tá o imã aqui preso. Vou botar um pouquinho, ó. E vamos finalizar essa parte. Aqui eu já corto, ó, pra acabar junto. Já tiro meu imã, que não necessito dele, ó. Se achar que deve passar de novo, volta ali e repassa a costura, tá? Do acabamento. Então, acho que assim, um pouquinho do que deu pra me passar aqui hoje, eu passei. Tive dificuldade sim, a máquina não tá lá aquelas coisas, mas pegando ela no final de semana com o tempo, dá aquela manutenção, né? Que precisa. Então, ó, lembra que eu falei do acabamento aqui também? Que também a gente pode fazer toda a parte do acabamento. Também usando a parte do bordado, ó. Só respeitar, ó, como vai o bordado aqui, ó. O guipir, tá? Ó. Respeita o guipir aqui, que dá pra fazer por dentro o acabamento tranquilamente. Ver se eu consigo soltar um pedacinho aqui pra vocês verem. Bem, tirei aqui só pra mostrar pra vocês qual a intenção, tá? A intenção é essa. Aí, alguns pontos negativos que eu tenho pra falar. Como eu deixei a distância que eu ia abrir, né, as pontes, deixei mais larga, eu aconselho vocês fazerem menor, não deixar tão aberto. Porque depois que sair do bastidor, ó, ele não vai ficar durinho não, tá? Não ficou retinho não. Algumas pontes estão mais firmes, outras não. Então, pra que isso não ocorra, a gente diminui a distância da abertura até o guipir, tá? A gente vai diminuir aqui, que mais ou menos deve ter uns 2,30, a gente vai diminuir e vai por 1,5, tá? Pra ele ficar todos numa direção só. Mas, no geral, ficou bem legal, tá? Ó, ficou bem legal, não ficou feio não. Depois eu vou passar bonitinho e vou pôr lá na comunidade pra vocês verem, tá? Então, essa é a ideia, de usar o guipir. Depois eu vou voltar aqui, eu vou abrir todos esses aqui pra ficar todo igual. Eu gostei da forma que ficou assim. Então, eu vou abrir o restante que ficou aqui. Então, fica assim, pessoal. Essa é a ideia. Dá pra fazer em toalhinha de boca, toalha de mão, toalha de banho. Então, essa é a ideia, a intenção. Então, aí, tem essa dica, né? De usar o guipir pra fazer junto com as pontes do richelieu.
E também a ideia de usar o imã ali da forma que eu usei o cordonê. Então é isso. Beijo, até o próximo vídeo.